Só estou botando para gravar aqui a aula, tranquilo. Beleza, agora está gravando aqui. Então, gente, é o seguinte, né? Nós temos uma coisa que eu não havia falado ainda para vocês. A Beatriz está falando que os slides não estão abrindo. Os demais estão conseguindo enxergar os slides, gente? Ou é só a Beatriz que não enxerga? Os demais estão enxergando, alguém dá um auxílio para a Beatriz, dá uma olhada, Beatriz, se tu não está com alguma opção ali desabilitada, perto ali da webcam, parte de observar a tela, alguma coisa. Pode ser da internet também. Bom, vou continuar aqui, pelo menos eu vou falando de qualquer forma, então tá tranquilo, assim, tá? Para quem ainda não consegue visualizar. Eu acrescentei coisas na aula, porque já que eu vou continuar com o conteúdo da Beatriz, agora eu vou poder falar disso tudo de forma mais detalhada. Eu estava dando um geralzão para vocês para ilustrar a questão dos processos, porque depois eu queria vincular com memória, com percepção, coisas que a gente vai falar mais adiante. Mas como está essa diferença agora das disciplinas, então eu posso falar de forma bem mais aprofundada como a Beatriz iria fazer. Então, uma coisa que eu não falei no último encontro foi isso, né? Os reflexos, eles têm uma característica, né? Eles têm alguns princípios básicos, algumas propriedades ou chamadas leis do reflexo. Então, se vocês lembrarem lá da gota de limão na língua, né? A gota de limão é o estímulo, a salivação é a resposta. A gente fala muito de reflexos, muitas atividades chamadas autônomas do nosso corpo podem cair na categoria de reflexo. Né? Então, se eu suar, por exemplo, suar ocorre em decorrência da alteração de temperatura. Né? Então, conforme vai aumentando a temperatura, eu vou suando mais, por exemplo. Então, os reflexos têm essas características. E aqui nós temos, então, 3 princípios básicos dos reflexos. Né? A lei da intensidade ou magnitude, a lei do limiar e a lei da latência, certo? Na lei da intensidade, então, pensando lá no reflexo salivar, a intensidade do estímulo vai ser proporcional à magnitude ou à intensidade da resposta. Então, se eu colocar pouco de limão, pouca quantidade de limão na língua, a salivação vai ser numa quantidade também mais ou menos proporcional, né? Se eu aumentar a quantidade do limão, eu vou salivar mais. Então, eu tenho uma proporcionalidade do estímulo e uma resposta. Tá? Isso é a lei da intensidade ou da magnitude, certo? A temperatura é a mesma coisa, né? Aumenta, você vai suar mais, né? Isso vale para, pelo menos, boa parte dos reflexos, tá? A lei do limiar diz que trata da intensidade mínima necessária para eliciar um reflexo daquele estímulo. Né? Então, uma martelada muito, muito leve no joelho, uma pancada muito, muito leve, pode não ser suficiente para desencadear, né, para eliciar o reflexo patelar de movimento da perna. A mesma coisa, eu preciso ter um certo limiar de temperatura também. Eu preciso ter um certo limiar para uma série de outros estímulos. Né? Para desencadear, então, a resposta reflexa, certo? Então, é o mínimo de estímulo necessário, okay? Para ter essa captação do estímulo, senão ele nem chega a eliciar o reflexo. Então, existe uma quantidade mínima. Para cada tipo de estímulo, existe um limiar, certo? Então, sei lá, estímulos que às vezes interferem no comportamento de mamíferos muito pequenos podem não interferir no nosso comportamento, por exemplo, não atingir o limiar, né, para desencadear o reflexo. A lei da latência, do reflexo, ela trata do intervalo entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Então, é basicamente o seguinte, né, quanto mais... Então, a latência é o período de demora, né, o que fica ali no meio, né. Então, se eu tenho um estímulo muito intenso, né, eu vou conseguir produzir a resposta também de maneira mais rápida, desencadeá-la de forma mais rápida. Né? Então, se esse estímulo ele não acontece de forma muito intensa ou muito rápida, eu não vou ter um desencadear rápido também da resposta. Tá? Então, ele trata disso, dessa rapidez da eliciação do reflexo. Então, uma pancada forte no joelho já vai desencadear rapidamente, por exemplo. Esse tipo de coisa. Certo? Então, aqui é mais ou menos isso. Então, tem esses princípios aí, as propriedades do reflexo. Tranquilo até aí?
Essa parte aqui é mais fácil, assim, no princípio. Então, essas são algumas características que vocês têm que saber do comportamento reflexo. Existe um processo de aprendizagem muito rudimentar, que eu havia falado também na última aula, que é a habituação, tá? Só para a gente rever. A habituação, então, pensem na habituação como processo de aprendizagem, então aprendizagem no sentido de que se trata de uma mudança do comportamento em decorrência de alguma configuração de estímulos no ambiente. Então, na habituação, é o processo de aprendizagem onde acontece uma redução da reação reflexa, do ato reflexo, em decorrência de sucessivos desencadeamentos dele, sucessivas deliciação. Então, eu havia dado esse exemplo na última aula, né? Menos salivação acontece conforme eu vou pingando muitas vezes gotas de limão na língua da pessoa, né? Então, ele vai tendo uma redução, certo? Isso aqui eu não preciso falar agora, depois eu falo da extinção respondente. Eu vou ver se eu acho aqui um vídeo para passar para vocês o link. Deixa eu ver se eu encontro ele, porque eu acho que não vai dar para abrir aqui. Estou tentando achar aqui no YouTube um vídeo para mostrar para vocês poderem ver agora o processo de habituação em bebês, né? Os bebês, já vou explicando por enquanto, né? Até ver se eu encontro o vídeo aqui. Habituation. Vamos ver se eu encontro aqui. Acho que eu encontrei. Só aguardem um pouquinho aí que eu estou procurando um vídeo para mandar o link para vocês poderem assistir ele. O ruim dessa função é que fica difícil de compartilhar vídeo, né? Só um segundo aí, gente, que eu estou encontrando aqui o troço para mandar para vocês. Acho que vai até esse minuto aqui. Tá, vou passar para vocês o link, aí vocês vão conseguir abrir do lado e assistir. Antes de passar para vocês, eu vou responder aqui uma pergunta que a Heloísa fez. Professor, tem relação entre a lei do limiar e o processo de habituação? Pensando aqui. Deixa eu pensar. Intensidade mínima do estímulo iniciador de uma resposta? Que eu saiba não, Heloísa. Estou tentando pensar aqui em alguma coisa. Eu vou ter que me debruçar sobre isso e depois refletir melhor, mas eu acho que em princípio não. Em princípio não, assim. Talvez pensando aqui na característica do estímulo, alguns estímulos habituam mais do que outros. Claro, eu acho que no sentido de que a intensidade, não sei se lei do limiar no mínimo em si, mas talvez em relação à intensidade, né? Talvez estímulos talvez mais intensos, não tenho certeza, é possível que eles habituem mais devagar, mas eu nunca vi nada específico sobre isso, também não precisei utilizar nada próprio disso, né, para saber. Então, é possível, é razoável pressupor, mas eu não tenho certeza. Teria que pesquisar especificamente isso na literatura. Esse material não traz uma pergunta tão específica quanto essa. Pessoal, eu vou passar para vocês o link, vocês podem assistir ele de 1 minuto e 8, de 1 minuto e 8, ou 1 minuto e 7, você pode assistir de 1 minuto e 7 até 13h30. Tá? 1 minuto e 7 até 13h30. Abram esse videozinho no YouTube e vejam, certo? Eu não vou fazer isso aqui, porque senão depois pode ser que dê problema aqui para eu compartilhar a tela e tal, pode sobrecarregar o computador de vocês, vai ficar mais fácil vocês abrirem.
Então vocês abram aí esse vídeo que eu mandei para vocês e assistam de 1:07 até 3:30, eu acho que dá para vocês terem uma boa noção. Eu vou deixar vocês prestar atenção aí enquanto isso. Aí daqui a pouquinho mais, eu vou deixar rodando aqui também. Aí quando bater o tempo, a gente volta a falar, para vocês poderem ver o exemplo da habituação, tá? Estou contabilizando aqui. E a gente discute. Prestem bem atenção nesse vídeo que eu mandei para vocês, que existe ali uma curva. Eles vão fazer um gráfico onde eles vão mostrar uma curva de aprendizagem da criança. Então, conforme o comportamento vai habituando, os bebês, quando olham um objeto novo pela primeira vez, eles ficam com a atenção fixa. É quase um olhar reflexo, porque qualquer coisa nova que se apresenta, o bebê fica fixo olhando. Então, são estudos de manutenção da atenção. Quando você submete o objeto muitas e muitas vezes, esse comportamento começa a sofrer um efeito de habituação, ele vai parando com o tempo, tá? Não que o nosso comportamento de olhar para alguma coisa seja um reflexo, tá? Ele não é, depois de um tempo ele deixa de ser, ele passa a ser um comportamento aprendido de forma operante, mas daí mais é para vocês verem como que funciona essa curva de habituação, tá? Verem lá no gráfico. Sim. Muhammad falou ali que quando a pessoa bebe, conforme ela vai bebendo mais e mais e mais, ela vai ficando tolerante à bebida, né? É difícil fazer uma correspondência exata, porque no caso da bebida eles vão discutir muito o processo fisiológico, mas sim, tem uma relação. O nosso organismo vai ficando habituado a certas substâncias e a gente precisa mais dela. Nesse caso da dependência química, se chamam também de tolerância, né? A Regiane pediu para enviar no grupo do WhatsApp o material da Beatriz, né? Só que o material da Beatriz, acho que vocês têm ele, não tem? Se não tiverem, vocês depois me avisam que eu boto no e-mail de vocês. Até porque ele é muito grande para botar lá no WhatsApp. Eu falei que tem que ver, eu botei ali em cima, o Franciele, de 1:07 até 13:30, vocês podem ver esse vídeo. Assim, a Luísa falou, né? No caso da bebida, né? A pessoa precisa de uma quantidade maior do estímulo para poder ter a mesma resposta fisiológica, né? No caso, as respostas do álcool, né? Então, se eu beber toda semana, eu vou precisar subir o nível, né? Vou ter que aumentar a quantidade da substância para poder ter a mesma reação. Deixa eu ver onde está o vídeo aqui. Vocês podem assistir o vídeo até sem som, gente. É só para vocês terem uma noção. Hein? Vou dar mais uns 30 segundos enquanto isso. Bom, imagino que a maioria de vocês tenha visto, tá, gente? Então eu vou continuar aqui. Quem ainda estiver vendo aí pode ver ele em silêncio do lado, tranquilo, enquanto eu vou falando de boa. Bom, vocês devem ter visto ali, né, que a criança, eles colocam, então eles mostram para a criança um frasco de medicamento, acho que é uma coisa diferente, né? Aí a criança fica olhando. Na primeira apresentação, se eu não me engano, a criança fica lá olhando bastante tempo, vamos supor 30 segundos, né? Aí você tira o estímulo, passado um tempo você vai lá, apresenta de novo, né? E a criança, na segunda vez, já olha menos tempo, já vai cair lá para uns 15, 16 segundos. Aí você vai lá, coloca de novo, já vai caindo para uns 7 segundos. Quando você depois coloca o estímulo de novo, vai caindo cada vez mais, né? Chega uma hora que chega em 2 segundos e a taxa cai quase a zero. Esse é um processo de redução, né, da resposta. Tá? Só para ilustrar a curva, como que ela vai ficando com a reexposição, certo? Os comportamentos reflexos, tá? Eles são... Aqui eu botei comportamento respondente, tá? Mas o respondente trata dos reflexos aprendidos. Aqui troquem na cabeça de vocês para reflexo, tá? A gente geralmente fala que eles são involuntários, porque eles são controlados imediatamente por um estímulo anterior, né? Claro que vocês têm que pensar o seguinte, mais tarde a gente vai ver melhor sobre essa questão conceitual. O comportamento, de modo geral,
ele é sempre involuntário. Tá? Por mais que a gente não perceba, ou por mais que eu diga, eu quero fazer tal coisa, eu vou lá e faço, ainda assim o comportamento é determinado pela nossa aprendizagem, pela nossa história. Tá? Então, dizer que o comportamento é determinado nessa teoria indeterminado, vai ser complicado, né? Mas o comportamento reflexo ele tem essas características involuntárias num certo sentido muito especial, né? Por exemplo, eu não consigo submeter a um controle direto, vamos pegar assim, os meus batimentos cardíacos. Né? Eu não posso pensar, ora, vou fazer meu coração desacelerar, e aí ele vai lá e desacelera. Não é assim que funciona. Mas eu posso, de certo modo, fazer o seguinte, bom, eu vou dar um jeito de acelerar os meus batimentos. Aí eu levanto daqui, dou 3 corridas na quadra e os meus batimentos vão acelerar. Né? O que eu aparentemente controlei não foram os batimentos diretamente. Né? Eu não tenho controle direto sobre os batimentos. Eu tenho controle seguinte, eu tive meu controle sobre correr. Uma vez que eu corri, a resposta colateral, né, ou reflexa à ação de correr, é o meu batimento acelerar, a minha respiração ficar mais ofegante, assim vai. Então, muito do que a gente atribui a involuntário no reflexo se deve ao fato de que são reações autonômicas, né, do sistema nervoso autônomo. E até se diz, né, autônomo no sentido de que não depende da nossa vontade, né, consciente. Então, geralmente, os reflexos estão dentro dessa nomenclatura aí. As questões das nossas emoções também, gente, que eu coloquei aqui nos slides, muito daquilo que a gente sente é reflexo, é produto dos processos de condicionamento respondente, de condicionamento reflexo, certo? Então, sentir medo de alguma coisa, me sentir bem diante de uma pessoa, de um cheiro, de uma imagem, muito disso advém de processos de associação de estímulo, de condicionamento, certo? Onde eu condiciono reflexos diante de estímulos novos, ok? Então, muito do que a gente sente está vinculado a condicionamento respondente, comportamento respondente e reflexo. Já tinha falado para vocês do Ivan Pavlov, que ele desenvolveu isso daqui. Aí eu havia explicado para vocês o condicionamento clássico na última aula. É até difícil perguntar para vocês se vocês têm dúvida disso aqui, certamente que tem, né? Principalmente porque os termos são muito diferentes, né, de tudo que vocês têm utilizado. Então eu sugiro que vocês estudem bem esse material para pegar os conceitos. Então lá no condicionamento do cão de Pavlov, só relembrando rapidamente, né, o Pavlov, o cachorro salivava, mas ele não salivava mais diante da carne, certo? A carne que fazia o cachorro salivar quando ele comia é chamado de estímulo incondicionado. Vocês se lembram? Por que chama incondicionado? Porque ele não foi associado a nada. A carne produz naturalmente a salivação no cachorro quando ele come. Por isso é um estímulo incondicionado. Então, incondicionado significa que ele não é aprendido, ele não foi associado a nada, ele não foi pareado, ele não depende de nenhuma condição construída, certo? O som da campainha lá, que o Pavlov depois tocava, a campainha, para o comportamento de salivar, era um estímulo neutro, porque a campainha não produzia a salivação, apenas a carne. Então, a carne era um estímulo incondicionado, que produzia uma resposta incondicionada de salivação. O que significa isso? Resposta incondicionada significa que é uma resposta também inata, também natural ao estímulo. Já a campainha é neutra, porque ela não produzia nada disso. Até aí é tranquilo. Conforme eu vou apresentando múltiplas vezes o som da campainha e logo depois eu dou a carne, né, para o cachorro, o que vai acontecer é que com o tempo, através do pareamento, a campainha deixa de ser um estímulo neutro. Ela passa a ganhar os poderes eliciadores da carne, do animal salivar. Então vai chegar uma hora que a campainha que era neutra, através do pareamento, da associação, vai se transformar em um estímulo condicionado. E aí, por que eu chamo condicionado? Porque ele não tem naturalmente essa propriedade de eliciar salivação. Essa propriedade foi produzida através do processo de condicionamento, de associação. E esse processo a gente chama de condicionamento respondente. Às vezes chama também condicionamento clássico. Clássico porque é a primeira forma, né, de condicionamento que se estuda. Ou então condicionamento pavloviano também, porque foi o Pavlov que descobriu isso. Mas por que se vocês quiserem pegar bem isso, né, aí fica mais fácil, né? Respondente, vou dar uma grifada aqui, né? Então, respondente é porque o animal responde. Então, vocês vão associar rapidamente o respondente com o reflexo, né? A gente costuma chamar de reflexo aquilo que é inato, que já é natural,
e o respondente é o reflexo que ele é condicionado, que ele é aprendido. Tá? Então, respondente de responder. Então vai ficar fácil de vocês lembrarem que está se referindo a reflexos aprendidos aqui. Certo? Vamos adiante aqui. Aqui tem um exemplo ali que vocês já tinham tido, do cachorro. Eu tinha dado o exemplo para vocês na última aula da criança também, esse aqui eu não vou repetir, né? Do condicionamento do pequeno Albert. Tem um vídeo no YouTube, posso até passar para vocês verem depois. Vou passar aqui para vocês terem ele, para poderem assistir depois. Então, deixei ali embaixo o experimento da criança, vocês vão poder ver depois da aula, como que o Pavlov condicionava uma criança a ter medo de ratos e objetos brancos, né? Ele ia associando uma paulada com uma barra de ferro com o rato que a criança não tinha medo. Tá? Então, esse é um caso de medo aprendido. Quando a gente fala de fobias, as fobias são, em geral, construídas, né? Então, você fica lá preso num elevador muito tempo, você não vai ter alimento, você vai ficar preso, vai passar calor, frio, sede, sei lá. E aí, o que acontece é que na próxima, você sai de lá, sei lá, te resgatam 3 dias depois do elevador, ficou preso no feriado de Páscoa, sei lá. Quando te resgatarem, obviamente, tu vai ter tido vários efeitos negativos. Aquele ambiente, aquele espaço lá, ele fica associado a tudo aquilo que você sofre. Tá? E aí, a chance de acontecer, a chance disso repercutir negativamente nas emoções é muito grande. Então, no futuro, quando vocês entrarem no elevador, vai começar a ter uma série de reações de ansiedade, de medo. Quando verem um elevador na TV, de repente, podem sentir também essas reações. Quando verem uma imagem, vai depender aí também da forma como o condicionamento se dá. Mas muito do que se fala de medos aprendidos, fobias, se advém disso. Às vezes a pessoa não lembra, professor, eu tenho muito medo de cachorro. Às vezes a pessoa foi mordida quando era muito criança, tá? Mas se mantém, porque a situação foi tão aversiva que parte do processo fica retido. O condicionamento, a depender aquela questão das leis, limiar, magnitude e tal, se o estímulo for muito intenso, o efeito do condicionamento respondente pode perdurar por muito e muito tempo, muitos anos. Tá? Então, essa coisa de que ele se desfaz, isso vai variar um pouco da natureza do estímulo. Estímulos que não são nocivos, eles tendem a se desfazer mais rápido. Agora, se você, por exemplo, for assaltado numa rua, alguém te dá uma facada e te rouba, a chance de quando você passar de novo naquela rua, numa rua parecida, você ter reações de medo muito intensas e essas reações durarem por muito e muito tempo, ela é maior, ela é muito grande. Tá? Por causa da intensidade do estímulo, é um estímulo ameaçador. Então, isso daí tudo entra também naqueles princípios lá. Isso aqui eu já havia falado para vocês, do momento condicionado. Eu tenho um outro experimento, deixa eu ver se eu encontro aqui para passar para vocês. Infelizmente aqui não abre, né, gente? Se fosse em sala eu podia abrir direto para vocês. Aqui eu tenho que ir. Acho que achei aqui um deles para passar para vocês. Bom, não sei se está abrindo. Tem mais de um vídeo de condicionamento da pupila, tá? Eu vou deixar aí para vocês verem depois também. Mas agora não precisem ver, tá? Eu vou explicar para vocês podem ver daqui a pouquinho. No condicionamento respondente da dilatação da pupila, é a mesma coisa que eu tinha falado antes, né? Eles colocam um som, né, que é um estímulo neutro, e logo depois do som, nisso a pessoa está num ambiente escuro, né? Vem a pessoa lá e coloca imagina que eu estou colocando no olho de vocês uma luz. Eu vou com uma lanterna e enfio perto do olho de vocês. Né? Quando eu ligo a lanterna, o que vai acontecer? A pupila vai ter uma contração, não vai? Por causa da incidência de luz. Tá? O que eu vou fazer? Logo antes de apresentar essa luz no olho de vocês no ambiente escuro, eu coloco uma campainha, ou um som. Então, 1 segundo antes eu coloco o som, e 1 segundo depois eu vou lá e coloco a luz no olho. Depois de repetir isso 3 vezes, o que acontece? A pupila vai simplesmente ter uma contração diante do som. Não preciso mais nem apresentar luz, e ela já se contrai. Tá? Então, esse também é um outro exemplo de condicionamento respondente, de associação de estímulo. Então, a campainha passa a ser um estímulo condicionado. Antes ela era neutro, depois do pareamento, passa a ser um estímulo condicionado, certo? Esse é um vídeo curtinho, vocês podem ver aí que eu passei. Existe um processo, não sei se a Beatriz chegou a falar disso para vocês, acredito que não,
chamado recuperação espontânea da resposta. A recuperação espontânea, eu havia falado brevemente naquela questão da própria redução da resposta salivar, né? Eu vou lá, coloco múltiplas gotas de limão na língua de vocês, o que vai acontecer? Vai acontecer o que vocês devem ver nesse gráfico que eu coloquei para vocês. Vocês vão ter uma queda na resposta, né? Vocês estão vendo que eu estou marcando? Vocês vão ter uma queda na resposta. Então, conforme eu vou colocando gota de limão na língua de vocês, o reflexo vai tendo uma redução. Mas se eu ficar lá um tempo, ó, se eu ficar um tempinho, né, sei lá, 30 minutos, alguns minutos, sem colocar gota de limão na língua de vocês, o que vai acontecer é que quando eu colocar ela de novo, vai acontecer isso aqui, ó. Vocês vão ter uma recuperação da resposta. Então, passado um tempo sem eliciar a resposta, a tendência é que quando você coloca o estímulo de novo, ela recupera, ela volta. Tá? Isso acontece tanto nos reflexos aprendidos, que são os respondentes, quanto nos reflexos inatos mesmo, os reflexos. Tá? Claro que nos reflexos, isso tende a acontecer mais confiavelmente, né? Por quê? Por causa da necessidade que esses reflexos inatos têm na nossa sobrevivência. Então, essa questão de recuperar a resposta de salivar, ela é essencial, né? Para que vocês façam a digestão, para que aquele estímulo não afete negativamente a fisiologia de vocês, tem tudo isso. A mesma coisa a luz, né? Vocês vão ter uma incidência de luz, vai ter também uma recuperação com o tempo, vai ter, nem sempre a resposta é perdida, tá? Agora, para alguns reflexos aprendidos, às vezes a recuperação não acontece de forma tão confiável do mesmo jeito, tá? Mas em reflexos básicos, inatos, ela tende a acontecer mais. De qualquer forma, a recuperação espontânea é uma outra coisa importante de vocês saberem. Depois eu vou dar um exemplo melhor envolvendo a recuperação espontânea de parte clínica. Eu vou começar daqui a pouquinho mais a dar uns exemplos de psicologia aplicada para vocês, como que isso funciona numa psicoterapia, por exemplo. Então, entender esses processos aqui ajuda a saber como fazer algumas intervenções terapêuticas com respostas emocionais de clientes. Bom, vocês devem estar vendo aí o próximo slide, né? Falando da extinção respondente e recuperação espontânea. Esse aqui é a mesma lógica do slide anterior que eu mostrei, né? É a salivação, conforme vocês vão expondo muito, vai caindo a salivação, passado um tempo sem colocar a gota de limão, volta a salivação. Tá? Então, a mesma coisa. Beleza. Uma outra coisa importante de vocês saberem, um outro processo muito importante é chamado de generalização. Tá? Na generalização, existem tipos de generalização. Aqui a gente vai falar de generalização respondente. Tá? Então lembre-se, reflexos, eu estou me referindo aos reflexos inatos, resposta apatelar, frente à pancada, a dilatação e contração da pupila do olho em decorrência da incidência de luz, todos esses reflexos básicos. Né? A própria digestão em decorrência do alimento que entra no estômago e assim vai. Respondente, a gente geralmente está falando de reflexo condicionado, reflexo que foi aprendido. Tá? Então ele é um reflexo que já existe naturalmente, mas ele está acontecendo em decorrência de um estímulo novo, de um estímulo condicionado. Então pode ser uma luz, pode ser um som, algo novo que eu aparei. Tá? Na generalização respondente, portanto, é a generalização desses reflexos aprendidos, desses reflexos condicionados. Tá? Então, respondente é o reflexo condicionado. Tá? Então, essa questão de vocabulário é importante vocês pegarem, por isso que é bom que vocês leiam esse material muitas e muitas vezes, senão vocês não vão conseguir pegar esses conceitos aqui, tá, gente? Eu sei que é uma linguagem meio complicada, deve ser bem confuso para vocês, muitos termos novos, né? Mas depois vai ficando fácil. O que acontece na generalização respondente? Então, a generalização, vocês entendam ela como transferência de aprendizagem. Tá? Então, generalizar é transferir a aprendizagem de um contexto para outro. Então, vocês imaginem o seguinte, imaginem que vocês foram mordidos. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Imaginem que vocês foram mordidos por esse primeiro cachorro aqui que eu estou grifando. Vocês foram mordidos por ele. O que acontece? Vocês foram mordidos por ele, pode ser até sendo criança, eu mesmo fui mordido no dedo, tenho uma cicatriz até hoje. O que vai acontecer? Vocês vão
desencadear medo desse animal, por causa do processo de associação. Então vocês estavam lá passando a mão na cabeça do animal, bem tranquilo, o animal de boa. Daqui a pouco mais o bicho, não se sabe a razão exatamente, vocês não conseguiram detectar o porquê, o bicho se emputece e morde vocês. E morde feio. O que vai acontecer? Vocês vão querer brincar com ele daqui a 5 minutos de novo? Se a mordida for muito forte, provavelmente não, né? Por causa do condicionamento. Então vocês vão começar a ter reações de medo diante desse animal. Então quando ele mordeu vocês, ele gerou uma reação de medo que é natural, aquela situação dolorosa, né? E a situação ameaçadora. Mas essa situação acontece enquanto vocês estão olhando para o animal e interagindo com ele. Quando vocês olharem para ele de novo daqui a 5 minutos, vocês vão de novo ter uma resposta condicionada de medo, tá? Este segundo medo que vocês já têm, depois que o cachorro já até se acalmou, mas vocês olham para ele e ainda continuam sentindo medo, esse medo produzido já passa a ser um medo condicionado, né? Um medo diante da imagem do cachorro que está numa outra situação. O que vai acontecer? Vocês vão ver um cachorro da mesma espécie e muito parecido com ele, vocês vão também ter a resposta de medo condicionado de novo. Mas e aí vocês se surpreendem com o seguinte, vocês estão aí andando pela rua, já passou uma semana desse trauma aí de vocês, e vocês encontram esse cachorrinho aqui, ó, esse menor. Tá? Não sei se é Shih Tzu, não é Shih Tzu, não lembro qual é o nome dele, aqueles cachorros lá típicos do Japão, né? Aí o que vai acontecer? Vocês vão encontrar esse cachorro, e aí vocês vão ter, de novo, a resposta de medo. O Muhammad respondeu que é o Akita, a espécie dele. Tem um filme lá com o Richard Gere, esse cachorro, né? Mas aí o que acontece? Vocês vão ver esse cachorro e vocês, de repente, percebem que vocês têm medo também. E pode ser que aconteça até algo interessante. Se vocês foram mordidos por esse outro cachorro aí, o pastor alemão, quando são crianças, é possível que vocês continuem com medo de cachorros parecidos com ele, ou de qualquer cachorro, por muitos e muitos anos. E é possível que quando vocês vejam esse Akita aqui do meio, né? Esse cachorrinho aqui, é possível que vocês tenham medo dele e se perguntem, nossa, por que será que eu tenho medo desse cachorro? Às vezes vocês nem lembram da situação que produziu o condicionamento. Se vocês eram muito pequenos, pode ser que vocês nem lembrem mais, mas pode ser que o condicionamento ainda se mantenha em vigor, tá? Os efeitos do condicionamento. Aí vocês vão para um outro cachorro e vocês de repente percebem também que sentem medo de outro cachorro. O que acontece com a generalização? Aqui embaixo vocês têm um negocinho escrito gradiente de generalização, né? Vocês estão vendo aí o gráfico? Né? Estou fazendo uma setinha aqui para vocês. O gradiente de generalização é isso, é o quanto a resposta de medo inicial ela vai se manter em estímulos que têm alguma propriedade semelhante. Tá? Então, a generalização ela pode ser maior ou menor. Então, por exemplo, se vocês têm quem foi mordido, por exemplo, por um cachorro Rottweiler, tá? Quando vê um Pitbull, pode ser que tenha uma reação de medo também muito alta. Por quê? Porque o Rottweiler e o Pitbull são cachorros parecidos fisicamente. Além do fato de a gente saber que eles são perigosos, né? Mas vamos pegar só a aparência, eles são parecidos. Tá? Isso vai fazer com que a generalização, estou colocando ali uma notinha ali embaixo, uma quadradinha. A generalização ainda seja muito grande, esse gradiente, ele seja muito próximo. Conforme o cachorro vai ficando diferente, vocês veem um cachorro menor, por exemplo, do que ele, um cachorro com características diferentes, esse comportamento de medo que vocês têm, ele vai reduzindo. Ele vai reduzindo. Aí se eu botar um cachorro pequenininho, bem diferente do primeiro, vai reduzindo mais ainda. Até que no final eu vou botar um chihuahua e de repente vocês ainda têm uma resposta de medo diante do chihuahua, mas essa resposta de medo já é bem menor. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande, né, do chihuahua enquanto estímulo para o pastor alemão inicial que mordeu, o Rottweiler. Então, conforme ele vai ficando mais distante do estímulo original, a generalização vai acontecendo numa esfera menor. Tá? Então, existe esse gradiente é essa gradação, tá? Esse espectro de generalização. Conforme vai reduzindo, é porque o estímulo está ficando diferente. Tá? Então, é preciso que os estímulos tenham propriedades mais parecidas para poder manter esse gradiente elevado. Certo? Então, isso aqui é chamado generalização respondente. Ok? Eu generalizo o mesmo comportamento respondente, o mesmo comportamento aprendido diante ali do pastor alemão para outros cães, certo? Eventualmente eu posso também ter medo diante de uma imagem, de um cachorro, ou alguma coisa desse tipo. Tranquilo, gente? Então, quando a gente pensa em termos de psicoterapia, isso é uma coisa interessante. O tema da generalização, ele diz respeito não só a coisas ruins, né? Porque aqui o exemplo que eu dei ele é aversivo.
mas a generalização diz respeito a efeitos positivos, porque na psicoterapia, eventualmente, quando eu ensino algo para um cliente, eu quero que este comportamento que ele aprendeu dentro do ambiente com o psicólogo, dentro da sala, dentro da clínica, esse comportamento novo que ele aprendeu se generalize para fora, para contextos que não são exatamente idênticos a esse. Então, existem estudos na área comportamental sobre generalização, não só no sentido de obstruir o processo de generalização, mas no sentido de promovê-lo, no sentido de que eu quero que um comportamento aprendido aqui aconteça lá. Tá? Então, imagina vocês aprenderem, sei lá, a responder questões de matemática só quando estão em sala de aula. Quando vocês têm as mesmas questões diante de vocês em casa, não conseguem responder. Isso seria um problema, né? É claro que esses comportamentos que não são reflexos, que não são emocionais, como responder uma questão de matemática, fazer um exercício e tal, eles entram lá no condicionamento operante, que eu tinha falado também um pouquinho na última aula. Então, no condicionamento operante já é diferente, generalização a gente vai falar mais tarde, tá? Por enquanto, o que nos interessa é a generalização respondente. Certo? Vamos adiante. Isso aqui eu coloquei também um outro exemplo de condicionamento operante. Esse exemplo aqui eu tinha dado ele numa aula de educação física, explicando esses princípios para eles. Né? Pensem em um atleta de trave, então vocês devem estar vendo aí os slides, né? Atleta olímpica que faz o salto na trave, né? Que diz se sentir muito ansiosa mesmo durante os treinamentos. O que aconteceu? Por que ela está ansiosa durante os treinamentos? Aí vocês vão lá investigar a história dela e vocês podem perceber o seguinte, que ela treinava, então, é que tá bem pequenininho aí, vocês vão ver que eu estou grifando ali. Vocês vão ver que essa atleta, sei lá, Daiane dos Santos, atleta brasileira, ela treinava lá na trave, e a trave para ela era um estímulo neutro em relação a respostas de medo, dor e ansiedade. Tá? Em relação a essas respostas, a trave era um estímulo neutro. E aí ela tá lá treinando e toma um puta de um tombo. Eu coloquei o tombo aqui, ó. Né? O tombo aqui. Ela toma o tombo ali. O que acontece com o tombo que ela toma? Ela vai fraturar a perna, ela vai machucar a perna e vai sentir dor. Tá? Ela vai sentir dor. Então, acontece. E ela vai ter uma série de reações emocionais também, diante disso e tudo mais. O que vai acontecer é que no futuro, depois disso, no outro dia ela vai treinar, quando ela se aproximar, digamos que melhorou a perna dela e tudo, ela voltou a treinar. Conforme ela corre para de novo se aproximar da trave, vai acontecendo a eliciação dos reflexos aprendidos. Ela começa a ter reações de ansiedade e antecipação da dor por se aproximar da trave. A trave, que antes era um estímulo neutro para essas respostas reflexas de dor, etc., e ansiedade, passa a ser agora um estímulo condicionado. Tá aqui. Então, a própria trave ficou associada com a pancada que ela tomou, né? Com os estímulos dolorosos. Tá? E a antecipação da reexposição a esse estímulo, ele desencadeia respostas que a gente chama de ansiedade e medo. Tá? Certo? Esse aqui é um outro exemplo que tem, para vocês entenderem. Isso aqui eu coloquei um outro exemplo, né? Imagina uma criança pequena que não sabe nadar e ela foi jogada na água pelos amigos em uma festa. Depois disso ela vai ficar com medo de entrar na piscina da escola, né? E medo dos próprios amigos, eventualmente. Então, se isso aqui fosse um exercício que eu pedisse para vocês, né? Eu poderia pedir para vocês mapearem aqui e colocarem o que é o estímulo neutro, o que é o estímulo incondicionado, o que é o estímulo condicionado, tá? Então, acontece, a piscina, que antes a criança não tinha problema, a criança se afogou lá, passou mal, passa a ser um estímulo condicionado agora. Condicionado à situação de ficar sem oxigênio, quase morrer lá afogado. A própria escola, de repente, onde tem a piscina, pode adquirir efeitos aversivos, generalização, né? E os próprios amigos, né, que empurraram a criança podem também ter propriedade aversiva, generalização. Tá? Então, do afogamento, tá? A piscina fica associada à escola e os amigos. Então, aqui são todos os processos que a gente vê. Eu coloquei tudo aqui, ó. Vocês devem estar vendo aí o gatinho e devem estar vendo o meu exemplo, tá? Então, criança pequena que não sabe nadar foi jogada na água. A água, estímulo neutro. Pelos amigos, em relação àquelas respostas de medo e tal, estímulo neutro. Agora está com medo de entrar na piscina da escola, estímulo condicionado. Aí eu coloquei tudo aqui para vocês verem. Vocês devem se lembrar ali que a gente falou agora há pouco de habituação, do processo de habituação. Existe uma habituação do comportamento respondente.
Ou do reflexo condicionado, que é a mesma coisa, tá? Do reflexo aprendido. Lá na habituação, a gente geralmente fala de habituação dos reflexos, reflexos inatos. Quando a gente fala de dessensibilização, a dessensibilização, ela se refere basicamente à habituação, que a gente falou antes. Então, eu boto a gota de limão na língua e começa a diminuir a salivação. Só que a gota de limão produz a salivação naturalmente, né, no nosso organismo. A dessensibilização sistemática equivale a esse processo, tá, que eu coloquei aqui. Porém, a dessensibilização sistemática, a gente usa o termo dessensibilização em específico, tá? Dessensibilização, para falar daquelas respostas reflexas aprendidas, condicionadas, tá? Que vão ser reduzidas em decorrência da reexposição. Então, essa criança que está com medo da piscina, como é que eu posso resolver, né, esse medo dela? Expondo ela à piscina. Né? Claro que tem várias formas de expor. Eu poderia expor ela rapidamente, eu poderia expor ela devagar. A tendência é que expor ela aos poucos à piscina vai fazer com que ocorram as reações de medo e ansiedade muito alto. E conforme eu vou expondo ela aos poucos, vai acontecendo a dessensibilização. Certo? Como a água em si, a piscina em si, não produz naturalmente essas reações de medo e coisa e tal, eu não vou dizer que é o processo de habituação, mas é o processo equivalente. Né? Como a piscina está agora associada, a criança aprendeu a ter medo da piscina, eu chamo essa exposição dela à piscina e a redução dessas respostas reflexas de medo e ansiedade dela aprendidas, eu chamo de dessensibilização. Então, através desse termo fica bem fácil de vocês entenderem. Né? Então, eu vou dessensibilizar a resposta aprendida. Eu vou dessensibilizar o comportamento respondente. Tá tudo tranquilo aí, gente? Estão entendendo? Como eu não tenho um feedback facial de vocês, eu não sei se tá tudo de boa aí. Alguém bota aí uma mãozinha, um joinha. Tá tudo bem? Estou tentando falar devagar, até porque eu tô sem feedback facial. Tá top. Tá top? Tá top, então vamos lá. Tá topperson? Só eco no som, mas tá bom. É? O som tá ruim? É um pouquinho de eco no som, mas tô conseguindo ouvir. Tá, é assim, às vezes o eco pode ser por causa do teu próprio áudio, depois tu dá uma olhadinha nisso. Mas, enfim, pessoal... Não, eu tô mantendo o áudio desligado. Claro. Mas mesmo ele estando desligado, tá um pouquinho de eco você falando, mas Sim. se prestar bem atenção, dá pra ouvir. É estranho. Espero que não estejam todos assim, mas tá bom, vamos lá. Beleza. Então, geralmente ajuda a olhar para o rosto dos alunos, eu consigo ver se estão entendendo ou não, mas assim eu tenho que ir de vez em quando perguntando. Eu estou tentando desacelerar um pouco o meu ritmo, né? Então, essa dessensibilização, ela é, na verdade, um procedimento, né? Então, aliás, gente, até mudem uma coisa que eu falei para vocês. Eu falei que a dessensibilização é para o comportamento respondente, né? É e não é. O que acontece é o seguinte, ó. Quando a gente fala da redução, na verdade eu cometi um erro conceitual e vou corrigir ele agora. Quando a gente fala da redução do reflexo aprendido, então ter medo de piscina, que eu não nasci com ele, eu aprendi a ter medo de piscina, digamos, né, através de alguém me empurrou, me afoguei e tal. Essa redução, através da reexposição à água, então eu vou, digamos assim, tratar o meu medo, me expondo aos poucos. Esse processo de redução é chamado de extinção respondente. Tá? Esse é o termo técnico. Tá? Então eu tenho a extinção respondente. Tá, professor, mas você não falou que a dessensibilização é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, mas a dessensibilização, sobretudo dessensibilização sistemática que eu coloquei aqui, é o termo da técnica, tá? É o nome da técnica terapêutica que eu uso para promover a extinção respondente. Tá? Então a redução desse reflexo de medo é a extinção respondente, desse reflexo de medo aprendido. Tá? Quando ele não é aprendido, ele é habituação. Quando ele é aprendido, ele é extinção respondente. Né? Por que eu chamo de extinção? Porque a resposta de medo vai ser extinta do meu repertório de comportamento. Ela vai ser eliminada, ela vai ser retirada. Então, extinção é que nem extinção das espécies. Tá? Eu vou extinguir, eu vou eliminar. Tá? E dessensibilização sistemática é o procedimento terapêutico, é a técnica. Então, eu vou gradativamente expor uma pessoa à água para promover uma dessensibilização das respostas de medo, etc. Tá bom?
A dessensibilização sistemática é uma técnica terapêutica, então isso aqui tem manuais e tal, uma disciplina apropriada, vocês provavelmente vão ver isso daqui direito, né? O passo a passo. Ela é muito usada em tratamento de fobia, então fobia de elevadores, né, medo de nadar e assim vai. Eu até coloquei um exemplo, que vocês vão ver agora aparecer, acho que nos slides, acredito que vocês já estejam vendo aí. Então, por exemplo, quando uma pessoa ficou presa no elevador lá 3 dias, tá? Então a pessoa ficou traumatizada no elevador. Traumatizado é aqui um nome que não ajuda muito, né? A pessoa sofreu o efeito do condicionamento respondente em relação ao elevador. O que vai acontecer? Vocês vão ver lá embaixo, reações fisiológicas de medo. Tem um gráficozinho ali, né? O que eu vou fazer para resolver o problema do medo dessa pessoa, vamos supor? Essa pessoa eu faço primeiro uma escala de medo. Então eu vou fazer uma escala com essas pessoas de, sei lá, 0 a 100. E aí eu vou, através de alguns métodos que tem, não vou entrar em detalhes, eu vou estabelecer junto ao meu cliente, que tem fobia de elevadores, um escalonamento do medo. O quão incômodo é o medo que ele sente de elevadores, depois de ter passado por essa situação aí que a gente falou traumática. Aí o sujeito vai lá e diz, o meu medo é 80, de 100. O máximo que poderia acontecer na minha vida é 100, o meu medo é 80. Beleza, o medo dele é 80. O que eu vou fazer? Se eu pegar esse cliente e tentar aproximar ele de fato de um elevador, se o medo dele for muito intenso, essa resposta condicionada, respondente, for muito intensa, pode ser que esse sujeito, ao mostrar um elevador para ele, pode ser que essa resposta até piore, né? Se eu tentar colocar ele entrar num elevador muito rápido para fazer a dessensibilização sistemática, para promover a extinção respondente deste medo, pode ser que este medo aumente ainda mais antes de reduzir. E talvez ele não aguente ficar ali por muito tempo e saia. Isso vai fazer com que eu aumente o medo do meu cliente, tá? Porque ele sai do elevador, ele foge do elevador antes de ter a extinção, tá? Então eu posso prejudicar ele mais na tentativa de expor. Então, às vezes, um método seguro você vai fazer o quê? Você vai pegar a distância mínima do elevador que o sujeito tolera ficar e que o medo dele diminua. Aí você vai expor essa distância mínima. A exposição que é feita em ambiente real é chamada de dessensibilização sistemática em vivo, ou exposição em vivo. Às vezes nós não fazemos ela em vivo, às vezes fazemos ela na clínica. E como que você faz isso? Você pega, por exemplo, fotos de elevador, vídeos de pessoas entrando em elevadores e mostra para o cliente. Clientes que têm muito medo, você usa um estímulo visual, ou você faz ele fechar o olho e imaginar um elevador. E aí você usa um tempo de exposição a esses estímulos parecidos, semelhantes, que seja moderado, para que ele não tenha uma ansiedade absurda e consiga ir reduzindo ela. Toda vez que a ansiedade do cliente, esse medo aprendido, vai reduzindo e chega a zero, você vai fazer uma reexposição a um estímulo mais próximo. Então, se primeiro eu mostro para o cliente uma imagem do elevador, uma foto, e ele já tem muito medo, eu vou expor ele à fotografia até que esse medo reduza. Outra coisa que eu posso fazer é o que depois a gente vai chamar de contracondicionamento, né? Você não gosta de elevadores? Não gosto. E o que você gosta? Eu gosto de música clássica. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para você umas fotos de elevador, aí quando eu mostro o jeito tem muito medo, e logo em seguida e junto disso eu coloco música clássica. Isso vai fazer com que a ansiedade dele baixe em decorrência da música clássica, tá? Então eu vou associar um estímulo positivo com um aversivo. Isso pode fazer com que o potencial aversivo do elevador reduza. Deixa eu ver aqui as perguntas das pessoas aqui. Pedro Henrique disse que ia fazer uma pergunta que talvez seja fora de contexto. Faz aí a pergunta fora de contexto, Pedro Henrique, vamos ver se é. O tratamento para uma pessoa que sofre de estresse pós-traumático pode ser a dessensibilização, já que ela tem um medo, trauma? Sim e não, Pedro Henrique. Depende da natureza do estímulo e da situação. Por exemplo, tem estudos que mostram... sim, isso acontece, mas a forma como a exposição é feita e se o tratamento para essa situação traumática ela vai ser feita só com a dessensibilização, depende muito da natureza do medo. Porque o medo ele não envolve só esses processos, tá? Ele passa depois de um tempo a envolver elementos de pensamento, elementos comportamentais complexos. Então a gente não pode pegar uma técnica padronizada e aplicar como se fosse uma panaceia, né? Panaceia que eu digo é um remédio para tudo, né? Tipo, tome ginkgo biloba e você vai se curar do câncer, né? Tipo, não é assim, né? Você vai ter que avaliar o que você vai interferir. Então é preciso primeiro fazer um diagnóstico comportamental, uma boa avaliação para entender tudo o que envolveu o processo de condicionamento, de aprendizagem daquele medo, para depois elencar a técnica.
Sim, muitas vezes se usa elementos de dessensibilização sistemática no chamado estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático tem diferenças, por exemplo, das fobias. Existem algumas particularidades no estresse pós-traumático em relação às fobias específicas, por exemplo. Então, eu não vou entrar em detalhes disso aqui agora, porque envolve aula de psicopatologia, tá? E vocês vão ver mais tarde. No estresse pós-traumático, só para vocês terem noção, a pessoa tem alterações de memória, muitas vezes. A pessoa, às vezes, ela tá, por exemplo, só veio de uma guerra, sei lá, né? A pessoa, às vezes, está lá lavando o prato, aí ouve o som do escapamento de uma moto lá na rua, se lembra dos sons da metralhadora a que foi exposto, e do nada a pessoa se imagina em ambiente de guerra, sabe? O estresse pós-traumático ele é um quadro invasivo, e essas memórias da situação vivenciada, traumática, entre aspas, elas vêm de uma forma muito abrupta e muito, muito intensa. Então, o que acontece? O estresse pós-traumático, de certo modo, ele gera respostas mais intensas ainda do que as fobias, de modo geral. Isso faz com que, muito antigamente não, se utilizava até pouco tempo uma coisa chamada de debriefing. Debriefing é uma espécie de técnica de desabafo, que tem um elemento lógico da dessensibilização. Então eles pegavam pessoas que passaram por, sei lá, assim como a gente está, epidemias, situações extremas, né, de guerra e tal, pegavam essas pessoas aí traumatizadas e submetiam elas o quê? Vamos falar sobre o trauma. Então, essas técnicas, elas meio que se inspiraram naquela coisa lá da teoria psicodinâmica, tá? Não estou dizendo que é literal, mas ela é uma inspiração conceitual. Não, se você botar o sujeito a falar da situação vivenciada traumática, ele vai melhorar, como se ele estivesse descarregando uma energia ou algo do tipo. Isso foi feito. E aí um pesquisador ele fez um estudo controlado, onde ele ia mensurando as respostas de ansiedade dessas pessoas submetidas ao desabafo, ou seja, você faz a pessoa falar do trauma. Então, se morreram os parentes dele na guerra, vamos falar da morte dos seus parentes? Se o sujeito passou por uma situação de quase morrer, você pede para ele descrever detalhadamente a situação. O que acontecia? Esses sujeitos não melhoravam, sessão a sessão. Então, se não me engano, eram submetidos a 8 sessões lá, uma coisa assim. O que acontecia era o contrário. Cada vez que o terapeuta fazia essa intervenção com os clientes pioravam, eles aumentavam o nível de ansiedade diante de situações que lembrassem a situação vivenciada, ou de falar da situação, de qualquer situação que lembrasse. Tá? Esse é um caso onde um psicólogo, em poucas intervenções, pode levar um cliente que não está tão ruim a ele ficar muito ruim. Se o cliente tiver ideação suicida, ele pode se matar. Então, eventualmente, essa coisa de que psicólogo, se não fizer bem, pelo menos mal não faz, conversando, não é verdade. Se ele aplicar os procedimentos errados, ele pode produzir um resultado pior. Por isso que é importante estudar muito bem essas coisas. Isso por quê? Porque o estresse pós-traumático tem características próprias, tá? E não significa que a dessensibilização sistemática aplicada de alguma forma não fosse funcionar nada para esse caso que eu citei aí dos traumas de guerra e tal. Mas a forma como ele foi feito foi muito abrupta, botar a pessoa a falar diretamente da situação, do conteúdo direto, incômodo. E eram situações simbólicas, complicadas, morte de parentes, etc. Isso na verdade tem um nome, né? Ao invés de ser uma dessensibilização sistemática, quando se trata de técnica clínica, isso é chamado de inundação. Inundação é a aversão da dessensibilização aplicada de uma vez só. Então, por exemplo, ao invés de submeter o sujeito que tem medo de elevadores gradativamente aos elevadores, o que eu faço? Eu pego esse cliente, jogo dentro do elevador e tranco de novo. Tipo assim, vou botar ele ali que vai dessensibilizar mais rápido, né? Afinal de contas, ele vai demorar muito se for aos poucos. O que acontece é o seguinte, quando eu soltar ele dali de dentro, pode ser que ele esteja com os respondentes dele lá no alto, as reações de ansiedade, e eu vou, na verdade, ter aumentado o medo do meu cliente. Então, fazer uma exposição abrupta, aguda, como essa técnica que eu falei, que tinha essa lógica de exposição e de desabafo ela pode ser prejudicial. Então, existem diferenças. A forma como você configura o procedimento também é determinante, Pedro. Tá? Espero que eu tenha respondido essa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Acho que não. Tá bom? Acho que espero ter dado para entender para vocês aí. Então, aqui na dessensibilização é isso, né? Eu posso, por exemplo, ter uma fotografia do elevador. Quando a ansiedade da pessoa chegou a zero, diante da fotografia, aí eu vou para um vídeo de uma pessoa entrando no elevador. Quando a ansiedade chegou a zero, aí eu posso pensar em levar uma pessoa para ver um elevador de novo, de verdade. Aí eu vou botar essa pessoa, sei lá, a 10 passos do elevador, que é o que ela tolera. Aí quando essa ansiedade chegar a zero, aí eu faço ela dar mais um passo, entendeu? Eu vou fazendo esse processo aos poucos, é uma forma de ser mais seguro. Tá? Tem uma situação, deixa eu ver aqui qual que é o próximo slide.
tá? Antes de entrar em contracondicionamento, tem uma situação que ela é mais complexa. Lembra que eu falei para vocês de recuperação espontânea da resposta? Tá? E de generalização? Lembram ali que na recuperação espontânea, eu coloco lá as gotas de limão na língua de vocês salivam, eu coloco várias vezes, chega uma hora que vocês vão salivando menos. Salivar menos diante desse estímulo incondicionado, habituação. Tá? É uma aprendizagem, a resposta vai diminuindo. Só que depois que eu paro de colocar a gota de limão, após alguns minutos, quando eu coloco a gota de novo, vocês voltam a salivar mais alto. Isso é recuperação espontânea que a gente falou, da resposta. Agora pensem no seguinte, existem uns estudos muito interessantes de um sujeito chamado Rescorla, o nome dele é estranho, Rescorla. O Rescorla, ele estudou muito o condicionamento respondente. Não é muito típico. Hoje em dia existem poucos analistas do comportamento, behavioristas, que estudam em maior detalhamento o condicionamento respondente, mas ele é muito interessante. E aí esses pesquisadores, a partir das pesquisas do Rescorla, não sei se vocês estão escutando o cachorro latir, gente, tem um cachorro aqui do lado latindo. Esses estudos do Rescorla têm umas coisas interessantes. Então, por exemplo, eles pegavam pessoas que tinham fobia, por exemplo, de dirigir, né? E aí o psicólogo comportamental, ele ia tentar tratar essa fobia de direção da pessoa através da dessensibilização sistemática. E ele fazia isso em vivo. Então, o que esse psicólogo fazia? Ele fazia mais ou menos como se fosse um instrutor do Detran, né? Ele ia junto, da autoescola, ele ia junto com o cliente dele, do lado do carro, para ir ajudando ele nas técnicas de dessensibilização. Então, liga o carro, fica um tempo, vai para frente, não vai movimentar, vamos fazer o processo de reexposição aos poucos para reduzir esse medo. E o medo dele reduzia e funcionava o procedimento de dessensibilização. E aí, beleza, foi bem sucedido, o medo dele está praticamente zerado, vamos dar alta para ele. E o que acontecia? Quando esse cliente era dado alta, né, ou quando esse cliente ia dirigir sozinho, o que acontecia? O medo dele voltava. Ele não estava, entre aspas, curado. Não é cura, mas o comportamento dele não tinha se modificado. A aprendizagem não se generalizou, lembra? Então, quando eu fiz a dessensibilização sistemática, quando eu promovi a extinção respondente do meu cliente, né, através dessa exposição à direção, enquanto eu estava com ele, na situação em que eu não estava com ele, o medo volta e o processo aparentemente não deu certo. Não é que o processo não deu certo, o sujeito extinguiu, mas ele extinguiu apenas na minha presença. Tá? Então esse é um caso interessante. O próprio processo de condicionamento respondente, ele depende de algumas pistas contextuais. O meu cliente aprendeu a deixar de ter medo, digamos assim, mas só na minha presença. Quando ele vai dirigir sozinho, o processo não foi totalmente bem sucedido, às vezes foi parcialmente, mas não totalmente. E aí esses pesquisadores perceberam o seguinte, quando você vai fazer a dessensibilização sistemática, esse processo de condicionamento do cliente pode ficar preso à figura do terapeuta, pode ficar condicionada à figura do terapeuta. Então, uma forma de resolver isso é o seguinte, você faz a dessensibilização com o seu cliente e depois você troca. Você bota, por exemplo, um companheiro seu, um auxiliar de psicoterapia, aí com ele. Depois você pede para o cliente levar o pai dele junto para continuar a dessensibilização. Depois pede para levar a mãe, depois pede num dia para ir sozinho. Por quê? Porque assim ele vai manter a extinção da resposta. Tá? Porque eu estou trocando os estímulos contextuais aonde acontece a dessensibilização. Ou seja, mesmo os processos de aprendizagem, de extinção, tá? Que a extinção é chamado processo de aprendizagem, é desaprendizagem, mas é aprendizagem, porque toda mudança, né, é aprendizagem. Tá? Mesmo que seja do comportamento para o não comportamento, ainda assim é aprendizagem. Então, eu faço com que o cliente agora tenha estímulos contextuais variados enquanto acontece essa dessensibilização. Então, trocar as figuras do contexto, das pessoas, colocar ele também a fazer a dessensibilização um pouco sozinho, tudo isso é importante para que aconteça a generalização desses efeitos. Entenderam? Mas essa é uma questão que às vezes muitos professores nem falam, porque é uma questão já mais complexa do processo de condicionamento respondente. Muitas vezes os cursos de psicologia apenas dão o básico, tem condicionamento, funciona assim. Mas é importante que no futuro, caso aqueles que forem para essa abordagem,
quiserem aplicar esse procedimento, se aprofundem. Procurem isso tudo. Procurem sobre recuperação espontânea, ressurgência comportamental, que é um outro conceito que mais tarde eu vou falar. Tudo isso é importante para fazer essas técnicas, tá bom? Beleza. O contracondicionamento é o que eu tinha falado aquela hora ali para vocês no elevador. Ou então, no medo lá da piscina e tal. O que acontece? Eu posso pegar uma situação que já está condicionada. Então, eu estou com medo de algo que eu não tinha. Eu estou com medo de tudo aquilo que está associado ao cachorro. Eu estou com medo de tudo aquilo que está associado ao elevador. Né? Ou seja, esses estímulos estão condicionados a uma situação traumática que eu passei. Uma situação de associação de estímulo, de pareamento, de condicionamento respondente. O que vai acontecer? Uma forma é fazer um condicionamento que contrapõe aquele. Então eu vou contracondicionar aquilo lá. O que eu faço? Ora, se algo aversivo foi condicionado a uma situação neutra, que não era aversiva, eu vou então pegar algo que tem um potencial agradável, digamos assim, grosso modo, e vou condicionar esse algo agradável a algo aversivo que está condicionado. Tá? Então, se vocês pegarem lá aquele experimento do pequeno Albert, que o Pavlov dava paulada com a barra de ferro, lembra? E a criança ficava apavorada, né, diante do rato. Colocava um ratinho que era um estímulo neutro, a criança aprendeu a ter medo do rato. O que eu faço? Eu coloco o rato, a criança vai abrir o berreiro de novo porque está associado à paulada da barra de ferro. Eu posso pegar esse rato, mostrar para a criança, tá? E logo antes eu vou colocando uma canção de niná. Eu coloco uma canção de niná, a criança se acalma, e aí eu vou apresentando o rato, e vou aproximando a criança. Posso até juntar o contracondicionamento com a dessensibilização sistemática. Eu boto o ratinho longe, a criança tem uma resposta de medo, mas não tanto. Aí eu coloco uma canção de niná que deixa ela muito calma. Então ficar calmo é uma resposta oposta ao comportamento de ficar com medo. Tá? São respostas opostas. Então eu deixo a criança muito calma, coloco o som e coloco o rato, e vou aproximando. Conforme ela vai ouvindo o som da canção de ninar, o próprio rato vai agora ficando condicionado, ele estava condicionado à barra de ferro, porrada. O rato vai agora passando a ficar recondicionado, ele vai sendo condicionado agora ao som da canção de ninar. Até que vai chegar uma hora que quando a criança vê o rato, ao invés dela ter medo associado à barra, a paulada com a barra de ferro, a criança passa, quando vê o rato, ela passa a ficar com sono, passa a ficar com vontade de relaxar, porque está associada à canção de ninar, entenderam? Isso é o contracondicionamento, gente. Tá? Isso daí é útil também para intervir nas fobias. Então eu posso juntar a ideia do contracondicionamento com a ideia da dessensibilização sistemática, por exemplo. Entenderam aí? Tem outros exemplos, né? Tem uma coisa interessante, não sei se vocês já ouviram falar, existem alguns medicamentos, até envolve uma questão ética, se eles devem ou não ser aplicados, né? Aqui tá escrito xarope de IPECA, né? Eu não sei se é dado só xarope ou se tem também uns comprimidos. Eu acho que tem uns comprimidos. Pessoas que têm, por exemplo, dependência de álcool muito forte, né, alcoolistas, existe um procedimento clássico desenvolvido a partir desses estudos de condicionamento respondente, que é um condicionamento aversivo. O que eles faziam com pessoas, claro que não é com qualquer alcoolista, né? Pessoas que estavam com cirrose, com um caso muito grave de alcoolismo. O que se fazia, né? Talvez ainda se faça um pouco nos lugares, não sei. Os pesquisadores desenvolveram um remédio, tá, que quando você toma ele, essa substância, se você beber logo depois de você ingerir essa substância, até tantas horas depois de ingerir essa substância, esse medicamento, você beber álcool, o que vai acontecer é que você vai ficar muito enjoado. É uma sensação de enjoo tremenda, porque o álcool interage com esse medicamento, negativamente, tá? Então te dá enjoo, te dá a sensação de como se estivesse caminhando formigas no braço, umas sensações táteis muito desagradáveis. É um efeito colateral que nesse caso é um efeito desejável, né? Para que eles faziam isso? Eles faziam isso para que ocorresse a associação da bebida, né, do álcool, com essas reações físicas aí aversivas do medicamento. Tá? Então o que acontecia? Depois de haver o condicionamento, a pessoa já não estava mais sob o efeito do remédio, tá? O remédio já saiu do corpo. Mas quando essa pessoa, esse alcoolista, via a bebida e tentava beber de novo, ou pensava em beber de novo, ele já começava a ficar enjoado. Entendeu? Porque ficou associado. Né? Nunca aconteceu de vocês, por exemplo, comerem um alimento que está estragado e minutos depois vocês ficarem muito mal, vocês não perceberam o gosto ali e comeram tudo, vocês ficam mal minutos depois?
que acontece depois? Quando vocês veem esse mesmo alimento de novo ao longo do tempo, vocês começam a ficar muito enjoados. Então vocês comeram ervilha. Ervilha foi a coisa diferente que vocês comeram. Aí vai, às vezes o alimento nem estava estragado, mas o condicionamento acontece, tá? Por simples associação. Vocês ficaram enjoados, vomitaram, passaram muito mal. Quando vocês veem a ervilha de novo, já dá um embrulho no estômago de vocês, tá? Isso é o condicionamento respondente. Prof, então pode-se considerar o contracondicionamento um recondicionamento ou um novo condicionamento? Sim, de certo modo sim. Você faz um segundo condicionamento para tentar contrapor algo que já está condicionado, né? Aqui no caso fica como uma técnica de tratamento também, Beatriz. É isso aí. Enfim, aqui tem outros exemplos, tá? Então, eu dei ali outros exemplos também de condicionamento aversivo que foram usados para fins de intervenção clínica, né? Tinha uma coisa que eu queria lembrar de falar, não estou lembrando. Contracondicionamento, acho que eu tinha mais uma coisa aqui para falar, o que era. Estou tentando lembrar, tinha acho que algum exemplo, alguma coisa importante que eu tinha que falar disso aqui que eu não estou recordando agora. Princípios éticos, condicionamento. Tá. Depois eu vou lembrar, talvez eu lembre só na próxima aula. Eu acho que se eu for entrar em aspectos ainda mais elaborados, acho que não vai dar tempo de eu falar, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso daqui, porque senão vai levar muito tempo. Esse próximo exemplo aqui eu vou demorar um pouquinho para falar. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, já vai ser aqui 10h10 quase. Eu vou então, a nossa aula terminaria às 10h15, né? Então, ok por hoje, eu vou encerrar. Deem uma olhada, gente, nesse vídeo, nesses vídeos que eu mandei. Então estão aqui do lado, não se esqueçam de abrir os outros dois, né? Eu mandei um lá da condicionamento da pupila e o outro eu não me lembro qual era. Eu mandei 3 vídeos hoje. O primeiro link lá que eu mandei era da habituação do bebê. Vocês devem ter ilustrado lá o que eu falei antes. Aí eu mandei mais 2. Esses outros 2 eu acredito que vocês não tenham visto. Aí vocês abram ele aí para ver agora, porque são bem curtinhos. Vai ilustrar o conteúdo que a gente falou, tá? Do condicionamento. Então, depois eu mando o material para vocês por e-mail direitinho para vocês lerem. O que vai ficar então para as próximas aulas, tá, gente? Vai ficar aquilo que eu falei. Nas segundas-feiras vai ser a disciplina que eu vou tomar ali da Beatriz. Então eu vou continuar daqui, porque a gente está exatamente no mesmo ponto que ela estava, então não vai ter prejuízo, tá? Então continuem lá lendo os reflexos, a gente vai continuar falando e aprofundando. Qualquer coisa depois eu digo para vocês lerem já o próximo capítulo de condicionamento respondente. Aquele material de processos de aprendizagem que eu passei para vocês, ele é bem básico, ele é bem abrangente, então vocês também, quem não terminou de ler tem tempo aí para terminar, tá? E para as aulas de quinta, aí sim eu vou mudar. Então isso aqui, tudo que a gente está aqui vai ser segunda, e quinta-feira a gente vai ter o tópico de percepção, a gente vai mudar o cronograma, tá? E aí eu passo para vocês o que é para vocês lerem de um livro que eu vou enviar para vocês, tá bom? Para quinta. O Pedro Henrique colocou aqui o condicionamento da pupila. Acho que ele colocou ele simplificou, acho que ele pegou os meus links lá de cima e colocou aqui embaixo, tá? Eu vou pedir o seguinte, eu não sei como que vai ficar essa questão de chamada, para depois eu pontuar ou não, mas por enquanto eu vou pedir o seguinte, vão aqui embaixo no bate-papo público e todos de vocês que estão aí, coloquem a mãozinha, sabe? A mãozinha para cima que vai ser a chamada, tá? Depois eu vou pegar os nomes e anoto lá na lista se necessário, tá? Então coloque uma mãozinha para cima ali, que nem a Camila e a Bárbara estão fazendo, que vai ser a lista de chamada, tá? De certa modo simplifica. Então, gente, o que vai acontecer? Na semana que vem, depois eu mando instruções para vocês, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail, tá? Vocês me enviem, um de vocês me enviem, pode ser no WhatsApp pessoal, não tem problema, me enviem qual atividade a Beatriz Asen passou para vocês de avaliação, tá? Eu não vou avaliar a disciplina dela, se ela já passou para vocês, tá? Eu simplesmente vou pegar a nota que ela atribuir, depois eu tenho que ver com ela isso daí, tá? E passo lá para vocês, porque acho que não vai dar tempo, né? Se ela já fez uma avaliação, eu só vou pegar a nota dela, não vou interferir, tá? Só a partir do próximo bimestre que eu avaliaria. Para quinta-feira, para processo psicológico básico, como eu ainda não tive como dar outro conteúdo, a gente vai pegar mais ou menos o mesmo tópico. Eu apenas preciso saber de vocês o que exatamente que a Beatriz deu de atividade avaliativa, para eu não repetir uma coisa, para não fazer uma coisa idêntica. Então eu pego outras questões de condicionamento que ela não explorou ainda, tá? Então o que vocês façam? Vocês terminem a leitura desses processos de condicionamento. Eu vou evitar fazer perguntas de coisas que eu ainda não falei daqui,
Tá? Eu vou tentar dar questões até o ponto que eu dei aqui na aula, então tem alguns slides aqui ainda que eu estou até passando do lado, tá? São coisas que eu ainda nem falei. Tá? Então, assim, até aquele ponto. Então, leiam esses 2 capítulos aí da Beatriz, que a avaliaçãozinha que eu vou fazer vai ser em torno. E depois alguém me mande, então, o que ela já deu para não fazer algo repetitivo, tá? Aí vai ser a avaliação da nossa disciplina. Infelizmente, a quarentena, essa coisa toda nos prejudicou, não há muito o que fazer, tá bom? Tá, a Maíra tá dizendo que mandaram no grupo, o livro e a atividade. Tá bom, Maíra, obrigado, eu vou dar uma olhada. Que mais? Tinha mais alguma questão ou não? Não sei, gente. Tinha mais alguma questão que ficou pendente, gente, que eu tô esquecendo? Todo mundo entendeu o que eu consegui dar até aqui? Alguma dúvida? A Franciele tá pedindo o link no WhatsApp lá, alguém manda lá. Beleza. Bom, pessoal, acho que era isso daí por enquanto, tá? Se ninguém se manifestar aí. Se manifestar era isso. Tá? Aí depois a gente vai continuar isso daí tudo, aprofundar. Eu quero depois no segundo bimestre, porque vai ter que ficar assim, né? Quando acabar depois da quarentena, a gente faça aquele quiz que a gente queria fazer, com torta na cara e coisa e tal, para fazer umas atividades avaliativas mais interessantes, né? Infelizmente, por conta de todos esses problemas aí, a gente não vai conseguir fazer do jeito que a gente queria, tá? É isso aí, gente. Mais uma questão? Tudo certo? Vou encerrar aqui então, gente.